Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Na semana passada nós conversamos um pouco sobre a questão da atmosfera terrestre e hoje nós vamos falar sobre um assunto que causa muita confusão nas pessoas, que é a questão do clima e do ar atmosférico. Então, o tempo atmosférico e o clima são temas aí que ficam meio, às vezes, confusos na nossa mente. Como verificar um ou outro? É muito comum nós olharmos as pessoas no nosso dia a dia, olharem as suas janelas e falarem assim: opa, hoje o tempo não está bom, hoje o clima não está bom, hoje o clima está chuvoso, hoje o clima está ensolarado. Isso é um equívoco. O clima não muda de uma hora para outra. Mas é isso que nós vamos estudar agora. Vamos lá, vamos determinar primeiramente o que é o clima. O clima ela é a sucessão de diferentes estados do tempo que se repetem e se sucedem na atmosfera ao longo do ano em determinada região. Então, para você verificar e determinar qual é o clima daquela área, é necessário a observação e estudos do tempo atmosférico ao longo do tempo. Então, é um estudo que vai demorar é, 10 anos, 30 anos, né? É um estudo ao longo do tempo para você analisar, verificar qual é o clima predominante naquela região. Então é um período para você chegar e analisar essa questão. Coloquei uma imagem para vocês da questão da savana. Nessa região aí africana, ficar dentro do continente africano, você vai ter o quê? Você vai ter formação de neve? Não. Então, a partir da observação de um período, você vai identificar que o clima nessa região não vai ser favorável a provocar as neves. Né? Então, você vai ter o que influenciando, por exemplo, esse clima? Você pode ter a altitude, a latitude, a maritimidade, a proximidade com o mar. Você pode ter a continentalidade, vegetação. Uma área que tem mais vegetação e menos vegetação, ela vai influenciar na questão climática, o deslocamento das correntes marítimas, as massas de ar quente ou frias, tudo isso elas estarão influenciando no clima dessa área. Ok, pessoal? Bom, vamos agora entender um pouquinho os elementos climáticos. Nós temos aí, ó, por exemplo, a temperatura, que é essa quantidade de energia, o calor que é contida na atmosfera. Então, a atmosfera ela pode ser quente ou fria. Nós conseguimos verificar essa questão da temperatura, que é um dos elementos do clima. E a escala utilizada para medir a questão da temperatura é Celsius. Ok, pessoal? Outro elemento também importante ser estudado é a umidade do ar. Que é isso? É a quantidade de água que podemos encontrar na atmosfera. Geralmente, medimos em porcentagem, chamamos isso de umidade relativa do ar. Então, nós vimos também que a atmosfera ela possui vapor de água, e esse vapor de água ele é muito importante como dentro desses elementos aí. Por quê? Observe essa escala aí, ó, que se a umidade do ar, a umidade relativa do ar, ela estiver baixa, isso vai causar grandes problemas para o ser humano, problemas respiratórios, dificuldades mesmo das pessoas respirarem. Ok? E também é interessante frisar que, por exemplo, quando se chega, nesse instrumento indica que a umidade do ar ela vai chegar aos 100%, isso quer dizer que está totalmente saturado de vapor de água e que não pode mais conter nem um pouco, né, além na atmosfera. Aí você vai ter a criação da possibilidade de chuva. Ok, pessoal? É importante falar que a escala lá que eu mostrei para vocês, essa daqui, foi feita pela OMS, ok? É a OMS que estabelece, a Organização Mundial de Saúde, a quantidade, né, verificação que é adequada ou não da umidade do ar para os seres humanos. Bom, pressão atmosférica. É o comportamento da pressão atmosférica em determinado lugar, que pode ser alta pressão ou baixa pressão. É importante porque isso determina os ventos e as chuvas. Ok, pessoal? Então, por exemplo, os lugares de alta pressão, né, de maior altitude, costumam ter tempos firmes e sem chuvas, né? São lugares mais quentes. E os lugares com baixa pressão, né, com menor altitude, facilitam a formação de nuvens, o que vai gerar o quê? Chuvas e ventos mais frios naquele local, ok? Então nós podemos aí que a pressão atmosférica, que é muito sentida quando nós subimos a serra e quando nós andamos de avião, ela também vai influenciar nessa questão aí climática. Bom, já vimos a questão do conceito do que é clima,
que é feito ao longo do tempo, é um estudo da observação do tempo atmosférico. Nós vamos entender agora o que é o tempo atmosférico. As condições atmosféricas de um dia determinam o tempo atmosférico e não o clima. Ou seja, o tempo atmosférico é a condição passageira dos elementos do clima. Então, nós podemos identificar aí, pessoal, podemos entender que o tempo atmosférico ele varia de um dia para o outro, de uma hora para outra. Então, essa mudança repentina do tempo. Então, se está calor hoje e amanhã chover, isso é atmosférico, é tempo atmosférico. Essa mudança repentina que vai acontecer, ok? E, em geral, são usadas expressões tempo bom, tempo nublado, parcialmente nublado ou tempo chuvoso para você identificar como está o tempo atmosférico naquele período, naquele dia. Aí eu coloquei uma imagem, por exemplo, do tempo atmosférico durante essa semana. Aí o Campo Grande, Rio de Janeiro, né, nosso estado. Aí nós podemos ver que quinta, sexta e tempos chuvosos. E hoje, sábado, aí ó, essa variação de tempo, já está um tempo mais nublado. Essa variação é o tempo atmosférico, tá? E também é importante falar que o equipamento que verifica essa questão da chuva é chamado de pluviosidade, né? Para você verificar essa quantidade de chuva que terá em determinado local. Bom, eu espero que você tenha ajudado vocês. Desejo para vocês bons estudos e um abraço, um beijão. Em breve nos veremos, tá bom, pessoal? Até!